A volta de Renato Gaúcho ao Fluminense é estratégica. E eu vou te explicar nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui eu falo sobre futebol, Fluminense, assuntos diversos, mas prioritariamente sobre esse esporte que tanto amamos, tanto gostamos. Peço para você deixar o like aqui no vídeo, a inscrição no canal também, para me ajudar, me fortalecer. Estamos chegando próximos de 5.000 inscritos, então necessito que você, além da curtida no vídeo, também se inscreva aqui no canal, tá bom? Vamos falar sobre Renato Gaúcho, afinal, o Fluminense tem seu novo velho treinador, não muito distante do que nós estávamos acostumados, mas a diretoria acertou a contratação de Renato Gaúcho, que volta após 11 anos. Essa vai ser a 7ª vez que Renato Gaúcho dirige o Fluminense. Se não me engano, é o treinador que mais vezes comandou o tricolor. Vejamos, a primeira vez em 96, de forma interina ali, naquele ano que a gente não gosta de lembrar. Depois ele retorna em 2002, ele fica de setembro de 2002 até julho de 2003, sai, volta em outubro de 2003, fica até dezembro, aí fica um tempinho sem dirigir o tricolor. Retorna em maio de 2007, período mais longo, até agosto de 2008, a gente lembra muito bem. Julho de 2009 até setembro daquele ano, e a última passagem só 3 meses, de janeiro de 2014 até março daquela mesma temporada. Ao todo foram 7 passagens pelo Fluminense, o título da Copa do Brasil de 2007 e o vice da Libertadores de 2008. Renato chega para substituir Mano Menezes, e a gente vai começar a falar aqui sobre o Renato, mas lembrando um pouquinho da demissão do Mano Menezes, o que, na minha opinião, acontece muito em função de problemas de relacionamento do elenco. Houve notícias do PVC, da galera que cobre o Fluminense, de que os jogadores já não conseguiam entender a proposta, o futebol não estava evoluindo como necessário, tinha pressão de rede social, ano eleitoral, né? A gente sabe que isso tem uma influência muito grande em clube aqui no Brasil, mas, na minha opinião, Mano Menezes sai simplesmente porque não tinha um bom relacionamento com o elenco, e isso fica muito claro quando o Felipe Melo se manifesta, apesar de já ter saído, o Marcelo dá aquela curtidinha, né? O Mano foi pivô da saída do Marcelo em 2024, teve ali um entreveiro com o Thiago Silva, informação do José Ilan, até porque a gente sabe que o Mário costuma estender essa corda. Ele não se deixa levar muito por pressão de rede social. Mas, como eu falei, é um ano eleitoral, é um ano em que ele quer virar o CEO da futura SAF, quer eleger o seu sucessor. Então, isso acabou influenciando. Então, para mim, Mano Menezes acaba deixando, não só por causa de falta de rendimento, de resultados, mas pela relação ruim com algumas peças desse elenco. E Renato Gaúcho? Leandro, por que é estratégica a volta do Renato Gaúcho? Pessoal, o Renato é um cara muito identificado com o Fluminense, a gente sabe disso. Em 95, ficou na nossa história com aquele gol de barriga, fez um campeonato estadual espetacular, foi o rei do Rio, e criou-se uma empatia muito grande do Renato com o Fluminense, que já tinha tido passagens pelo Flamengo, pelo Botafogo, essa não muito boa para ele. E no Fluminense, ele chega desacreditado, num elenco frágil, com muitos meses de salário atrasado, jogadores que vieram de equipes pequenas do Rio. Você tinha ali o Djair como um cara importante, o Ailton, que voltou do Japão, mas faltava aquela peça, aquela engrenagem, e o Alcides Antunes foi lá em Búzios buscar o Renato, todo mundo sabe dessa história. Mas por que o Renato é o nome ideal? Eu vou dizer as minhas razões e depois dar a minha opinião sobre essa contratação, esse retorno do Renato Gaúcho. Primeiro que o Mário
como foi noticiado amplamente, tentou pela primeira vez, desde que assumiu o clube em 2019, um treinador estrangeiro. Gabriel Milito, argentino, técnico do Argentino Júnior, do Atlético Mineiro no ano passado. Ora, o Mário sempre se posicionou contra treinadores estrangeiros, chegou a dizer numa entrevista que é modinha contratar técnico de fora, mas recentemente disse que não via problema em contratar técnico estrangeiro, mas desde que ele conhecesse o trabalho mais de perto, algo que eu não consigo entender, como é que um profissional do futebol, que ele diz ser, precisa ver o cara aqui para poder definir se ele é uma boa ou não. Né? Quem tem o departamento de futebol profissional tem profissionais, né, os observadores que vão acompanhar trabalhos de outros profissionais na América do Sul, fora daqui. Mas o Mário nunca foi fã de técnico estrangeiro e eu tenho um palpite. Geralmente o técnico gringo é um cara muito profissional, chato, como nós costumamos dizer, e que não ia aceitar determinadas atitudes do nosso presidente, que gosta de frequentar vestiário. Ele iria exigir um profissionalismo que, ao meu ver, o Fluminense não tem. Então é mais fácil você lidar com o brasileiro, que está adaptado à nossa cultura aqui, a cultura do jeitinho. Mas por que o Mário quis contratar um estrangeiro? Como eu falei no início do vídeo, galera. É ano eleitoral, o ano que o Fluminense deve se transformar numa SAF. O Mário tem pretensões de seguir o clube agora como assalariado, de eleger o sucessor dele, provavelmente o vice-geral Matheus Montenegro como presidente, aí seria presidente ali do clube social, mas é um cara dele. E o Mário precisa de aceitação. Para a SAF passar, vai exigir uma Assembleia Geral, votação dos sócios. O torcedor do Fluminense, o sócio do Fluminense, é que vai votar se o Mário vai ser ou não CEO. Então ele precisa dessa aceitação. E uma grande parcela da torcida do Fluminense sempre pedia treinador estrangeiro. Então nada melhor do que você colocar, né, oferecer o doce na boquinha da criança. A torcida quer um estrangeiro, vamos colocar um estrangeiro para ela. Eu preciso de aceitação, quero ser CEO. Mas o Mário não contava com a negativa do Gabriel Milito. Ele estava muito confiante, isso aqui é informação. Não é que ele dava como certo, mas a confiança estava nas alturas que o Milito iria aceitar uma proposta salarial de mais de R$1.400.000 por mês. Mas o Milito declinou, segundo o GE, por razões familiares, particulares. E agora? Quem sobra? Claro que ele não iria ao mercado buscar um outro treinador estrangeiro, que não tivesse passagem pelo Brasil, e eu até entendo, o Fluminense não vai ter tempo para treinar, é jogo de quarta e domingo o tempo todo, então acho até razoável pensar num brasileiro que está adaptado aqui. E qual seria o nome? E aí surgem pelo menos aí 5 opções. Renato Gaúcho, que chegou, Odair Hellmann, Fernando Diniz, Tite e Dorival. Mas o primeiro nome, e logo aquele que fechou, foi o Renato. Por quê? E agora vem a minha opinião. Vocês conhecem Renato Gaúcho, gente. Não tem treinador mais falastrão do que ele. É um cara que joga os holofotes para si. E é tudo que o Mário quer. Nesse momento, ele quer ficar trabalhando quietinho para movimentar o processo de transformação do clube em uma SAF para ele virar CEO. Nada melhor do que você ter um escudo, uma blindagem. E o Renato é ideal para isso. É aquele cara que chega no elenco e diz: eu estou com o meu grupo. Essa é uma das frases que o Renato mais fala. É um cara que vai aguentar a porrada da imprensa, da torcida, se os resultados não aparecerem, se o rendimento também não. E vai tirar um pouquinho, livrar um pouquinho a barra do Mário Bittencourt. É um cara que já chega com pouca rejeição, já que Fernando Diniz e Odair Hellmann eram nomes fortes, mas nomes que dividem a torcida, cada um com suas razões. Renato não. Renato é ídolo do clube como jogador. Por que não como treinador? O Fluminense não ganhava um título nacional há mais de 20 anos, e foi com ele que o Fluminense foi campeão da Copa do Brasil em 2007. 2025 é um ano simbólico. 30 anos do gol de barriga. Olha que legal, Renato Gaúcho voltar para casa após 30 anos, aquele gol espetacular, aquela final incrível. Num ano também emblemático para o Fluminense de disputa de Mundial de Clubes, Renato que já foi campeão do mundo como jogador pelo Grêmio em 83. Então tudo conspira a favor para que Renato fosse o nome ideal. Mas será que é o nome ideal para o Fluminense dentro de campo? Eu tenho muitas dúvidas, mas fora de campo, sem dúvida. Para o Mário Bittencourt capitalizar, Renato Gaúcho era a peça que faltava. Joga os holofotes para o falastrão, o cara que fala muito, que brinca com a imprensa, que debate com o jornalista,
que tem uma ótima relação com os jogadores, isso é um mérito do Renato, né? São poucos jogadores que eu vejo falando mal do Renato Gaúcho, quase todo mundo gosta dele, um cara que tem na gestão de grupo talvez o seu ponto forte. Mas e dentro de campo? Era o que a gente precisa? Era o que a gente precisava? Renato era essa pessoa? Uma das coisas que mais me incomoda no Renato nesses 25 anos, mais ou menos, como treinador, é a sua incapacidade de corrigir erros, de admitir que estava errado. Chegou a dizer que não precisava ir para a Europa para treinar, para poder se aprimorar. Isso não me agrada. Mas quer dizer que não vai dar certo? Claro que não. Eu não descarto a possibilidade de Renato entrar e esse time decolar, quase como num passe de mágica, porque o futebol também é isso. Às vezes as coisas encaixam, acontecem, a gente nem sabe exatamente o motivo, não é? E é o que eu torço. Nesse momento, é o que a gente pode fazer. Não seria a minha escolha. Taticamente, o Fluminense precisa de um padrão que não tem. Mano Menezes não deixa nenhum legado. O Renato é capaz de, na conversa, no papo, motivar esses jogadores, uma escalação mais condizente, diante dos jogadores que nós temos à disposição. Não seria a minha opção, eu entendo, mas ela acontece muito mais para proteger o presidente. E é isso que ele quer. Vamos lembrar lá de 2022 com o Abel Braga. Abel, só não quero que caia, porque é ano eleitoral. Vocês lembram disso? O Mário esperava que isso pudesse acontecer com o Mano Menezes, mas faltou empatia do Mano com os jogadores e com a torcida. Com o Renato, sobra empatia, muito marketing e, quem sabe, tomara um bom trabalho dentro de campo. E você, teria contratado o Renato Gaúcho? Acha uma boa? Não acha? Coloca aqui nos comentários, vamos debater. Se inscreva no canal, deixa o like para ajudar, faça esse movimento. Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!